Estamos de volta com programação nacional. Hoje falando sobre a situação política brasileira. A gente fica preocupado aí como é que vai ser do nosso país com a realidade política que a gente vive. É possível uma reforma política? É possível um novo jeito de pensar a sociedade civil brasileira? É possível sim, gente. Quem está respondendo essas perguntas aqui no estúdio é o Fábio Florense, professor de filosofia, e o André Gonçalves Fernandes, juiz de direito. Saímos para intervalo falando de reforma política, falando de consciência, falando de identidade política, um assunto sério, porque os nossos partidos, os candidatos pulam de um partido para o outro. Fábio, historicamente, aí, como é que você vê essas alianças? Confundem a cabeça das pessoas, né? Uma hora o candidato é de um partido, na outra hora não é mais. Como é que você avalia? Essas alianças, elas estão muito ligadas a uma dificuldade, a um problema que muitas vezes a gente ouve falar que é estrutural da política brasileira, que é o problema da corrupção. Eu, como aspirante a filósofo que sou, eu gosto de avaliar a corrupção, as minhas reflexões me conduziram a avaliar a corrupção como fruto de um vício humano. E esse vício humano, a gente pode chamá-lo de venalidade. O que é a venalidade? A venalidade é a característica de uma pessoa que se vende por dinheiro. Então, no Brasil, nós temos casos, muitos casos, que eu ia dizendo no último bloco, de pessoas que não são vocacionadas para a política, que estão, por exemplo, numa atividade empresarial, fracassam na atividade empresarial e depois tentam construir seu pé de meia dentro da política. Isso acontece muito. Acontece. Isso é coisa do Brasil, não é de outro país. O político profissional só existe no Brasil, que é isso que o Fábio falou. Exato. Pois é, eu tenho um grande amigo empresário que ele disse o seguinte, ele disse, olha, tem determinadas coisas que no meio corporativo você não pode fazer. Se você fizer determinadas coisas, se você praticar determinadas ações no meio empresarial, você é expulso definitivamente do meio empresarial. Você não tem mais chance. Você não tem mais chance. E não obstante, existem pessoas que são notoriamente corruptas, notoriamente venais, que estão há 20, 30, 40 anos ocupando cargos públicos e que são imexíveis. E que a gente devia tirar essas pessoas daí, né? Porque, gente, vocês tocaram na corrupção e eu quero ir um pouquinho nesse assunto, eu sei que é profundo. Quando a gente fala que os nossos políticos são corruptos, a gente fala que a sociedade brasileira é corrupta? André? Bom, de certa maneira, nós elegemos quem nós somos, né? Então, ele citou Rui Barbosa agora há pouco, o Fábio, né? Mas o nível da classe política é o nível da sociedade que vivemos. Então, de certa maneira, ainda que nós tenhamos dificuldade em saber eleger bem, isso é um problema do eleitor brasileiro, um problema crônico, na minha opinião, o Congresso que nós temos hoje é representativo da sociedade que nós somos, de certa maneira. Então, não podemos dizer que a nossa sociedade é virtuosa e a classe política é completamente viciosa, muito pelo contrário. Essas pessoas, elas vieram da sociedade civil, foram eleitas e hoje estão lá. O problema é que, como o Fábio mencionou, entra o componente da venalidade depois. Porque o poder corrompe, e o poder absoluto corrompe absolutamente. Então, uma situação que o sujeito eleito tem esse poder, ou ele tem determinados limites morais e pensa no bem comum, ou ele vai pensar no próprio bolso. Não tem meio termo aí. E, conjugado com tudo isso, o problema estrutural crônico, né, da corrupção, né, que ela dá, vamos dizer assim, tem os seus veios, né, na situação brasileira pelo menos, bem entranhados em vários esquemas políticos, partidários, econômicos, né, sempre há um jeito, né, de se conseguir uma corrupção aqui ou ali. Então, isso é potencializado. E assome-se aí também a questão da classe política como um todo, né? Eu costumo dizer que, no Brasil, o político só aprende pedagogicamente com condenação em ação de improbidade administrativa. É assim que funciona. Que é o que vem ocorrendo. E acrescento agora, nos tempos para cá, o que a Janaína Pascoal, que é minha amiga de faculdade, estudamos juntos, o outro dado, só aprende também sendo preso. Certo? Preso e prisão preventiva. Infelizmente, essa é a pedagogia dos nossos políticos. Porque ou eles entendem que estão aqui para falar em nome do povo, na definição mais clássica da democracia representativa, ou então eles vão continuar sendo condenados por improbidade administrativa e vão continuar sendo presos em prisão preventiva no caso de algum ilícito penal.
Essa questão da corrupção, Fábio, você trabalha aí com jovens e eu estou voltando e insistindo nisso porque eu acho que a gente torce o pepino de pequeno, né? A gente ajuda a formar uma nova sociedade formando boas crianças, bons adolescentes. Como que a gente pode educar para evitar a corrupção? Como é que a corrupção começa nas pequenas coisas? Olha, a corrupção começa nas pequenas coisas por meio de um certo desvio no momento em que a pessoa vai pensar as ações que vai praticar. Porque o que acontece é o seguinte, Simone, a corrupção sendo ligada ao vício da venalidade, a venalidade sendo a possibilidade da pessoa se vender por dinheiro, ela está ligada necessariamente a outros vícios. Porque nunca ninguém está buscando o dinheiro pelo dinheiro. O dinheiro é um meio por excelência. Então, o dinheiro nunca pode ser um fim. A pessoa que é corrupta, ela está buscando dinheiro porque ela tem outros vícios. Então, o poder seria um deles? Eu tenho dinheiro, então eu tenho poder? O poder, ele não é necessariamente, o desejo pelo poder, ele não é necessariamente um vício, Simone. O desejo pelo poder, ele pode ser um vício quando ele está ligado ao desejo da pessoa que quer exercer o poder. Essa pessoa que quer exercer o poder, ela quer ao mesmo tempo fazer com que aqueles que ela domina sejam humanamente rebaixados. Nessa circunstância, o desejo pelo poder ele se torna perverso. Quando que o desejo pelo poder ele não se torna perverso? Quando a pessoa que quer ter o poder, ela quer ter o poder para fazer com que aqueles que ela governa se tornem pessoas melhores. Eu gostaria só de dar um exemplo muito clássico, e os exemplos eles ajudam a gente a pensar melhor. Na Grécia Antiga, o modelo do político vocacionado foi um sujeito chamado Péricles. Péricles governou a cidade de Atenas no século V a.C. E o Péricles, além de fazer muitas grandes coisas, ele fez uma reforma na cidade, a famosa reforma da Acrópole de Atenas, para a qual ele chamou alguns dos maiores artistas que a humanidade já teve. E ele construiu algumas das obras de arte mais belas que a humanidade já teve. O que aconteceu quando ele estava fazendo essa reforma? Alguns cidadãos da cidade reclamaram dos altos custos da reforma. Falaram, está custando muito caro, os cofres públicos não dão conta, e alguns até sugeriram, e você deve estar tirando algum disso. Sabe o que ele fez? Ele fez o seguinte, ele falou, já que é assim, eu pago do meu bolso, está aqui o dinheiro. Pá! Ele tinha o dinheiro, ele era um homem rico, ele era um homem de recursos. Ele tinha certeza de que aquilo que ele estava fazendo faria com que a cidade se tornasse uma cidade melhor para seus habitantes. E ele era capaz até de sofrer um prejuízo pessoal para fazer isso. E não ao contrário do que a gente vê, que é tirar de onde não tem para se enriquecer. Agora, você falou em tirar do próprio bolso, entra bem uma questão aí da nossa campanha agora para prefeito. Não vai ter mais financiamento de empresas, né? No Brasil, acabou isso, pelo menos no papel. Então, eu pergunto, André, se um candidato... Temos aí dois partidos, vamos supor. Um dos candidatos tem muitas condições financeiras, pessoal, a família, a vida, ele, enfim. E o outro não. Necessariamente esse candidato vai sair na frente? Do ponto de vista eleitoral, necessariamente não. O fato é que a nova legislação, inclusive, ela faz uma relação proporcional, né? De uso de dinheiro próprio para fins de campanha do mesmo candidato, um percentual, certo? Então, não é o fato dele ser, vamos dizer, notoriamente rico, por exemplo, que ele pode gastar a fortuna que ele quiser na campanha, porque vai estar atrelado a um certo limite, né? Vai ter um limite de gastos. Exatamente, tem um limite, inclusive, proporcional ao valor declarado dos seus bens, certo? Quando você fala declarado imposto de renda. Exatamente, a declaração que é feita, inclusive não só no imposto de renda, mas a declaração que é feita no ato em que é registrada a candidatura eleitoral na Justiça Eleitoral. O candidato tem que levar toda a descrição dos seus bens, né, os valores, etc., como se fosse mais ou menos, tá, a discriminação de bens que é feita na declaração anual de imposto de renda de pessoa física. Tá? Para saberem quem é aquele candidato, para depois, se esse candidato ficar milionário do nada, como assim, né? No Brasil é o único caso no mundo que eu conheço que político fica rico. Pois é. Eu, sinceramente, eu não conheço nenhum, não sei se o Fábio conhece, mas eu, sinceramente, não conheço. Então essa questão de não ter financiamento de campanha é positivo, sim, porque vai ter um controle nos gastos. Na verdade, Simone, o controle da prestação de contas na eleição, eu já falo isso porque eu já fiz umas 5 eleições, pelo menos, Lógico. E minha primeira ainda foi urna de papel. A segunda em diante foi urna eletrônica.
Isso é sempre um problema, é o calcanhar de Aquiles do nosso sistema de justiça eleitoral. Por melhor que se aprimore os mecanismos, certo? Sempre descobrem-se, as mentes mais férteis, inclusive as que o Fábio mencionou, as mais venais, descobrem mecanismos para poder burlar tudo que é o regramento eleitoral. Então, a aprovação de contas de campanha, por exemplo, né, a aprovação que é feita, o juiz simplesmente manda para um contador, que tem, no caso de eleição municipal, que é mais complicado, né? Tem outras... Por que é mais complicado? Porque o número de candidatos vereadores, por isso potencializa. Então você tem um número grande de candidatos vereadores, todos têm que prestar conta, sendo eleitos ou não, e você cria um universo de candidatos em que o juiz e toda a justiça eleitoral e o contador têm que trabalhar dentro de prazos curtos, exíguos, em que não se consegue, na prática, sendo bem honesto, não se consegue enxergar direitos se aquela prestação de contas é idônea ou se retrata a realidade. Por isso que a aprovação, inclusive, feita pelo juiz e pelos tribunais regionais eleitorais, é sempre aprovado, certo? Salvo engano. É assim que a gente, na decisão é essa, colocada no papel. Então, você não tem prestação de contas, você finge, certo, que tem uma prestação de contas e o juiz finge, certo, a justiça finge que está averiguando que as contas estão em ordem. Então, é uma situação muito difícil dessa da prestação de contas. Tem um outro fator agora nessa campanha a prefeito que a gente vai ter esse ano, que um dos maiores meios aí de divulgação, já que reduziu o tempo na televisão, são as redes sociais. Nós temos maturidade, Fábio, para lidar com as redes sociais e divulgarmos informações que, de fato, contribuam para aquele candidato X ou Y? Como é que você vê isso? A gente vai ter discernimento? Olha, Simone, as redes sociais, elas apenas potencializam tanto as qualidades quanto os vícios que eles já estavam presentes, né, antes delas surgirem. No tempo em que eu estava no ensino médio, nos bancos escolares ainda, não existiam smartphones, não existiam tablets, não existia toda essa parafernália que hoje está à disposição do adolescente, mas mesmo assim as pessoas levavam revistinha na sala de aula. Quem não quisesse prestar atenção, quem quisesse se dispersar, tinha os meios para isso. Então, o que a rede social faz é potencializar tanto a possibilidade de se obter informação de qualidade, quanto a possibilidade de você se perder diante de um mar de informações sem lastro na realidade. Então, o problema, ele está, como de costume, na educação também. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos trabalhar com os jovens e com os adultos também uma disciplina de como se busca informação fidedigna e de como a pessoa, diante de uma informação, quais são os critérios que ela pode se utilizar, dos quais ela pode se utilizar para julgar se uma informação é verdadeira ou não. O que eu vejo é que os adolescentes hoje em dia, eles carecem desses critérios e por isso, muitas vezes eles são facilmente enganados por informações que lhes chegam pelas redes sociais. Gente, eu vou para um rápido intervalo, nosso assunto está muito bom. Eu sei, daqui a pouquinho a gente volta falando sobre ficha limpa, não sai daí.